Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre a verdade que nos liberta. Pois, amados em Cristo, de modo geral, incontável número de pessoas andam em busca da verdade, procurando a razão de viver, anseiam por algo que faça sentido em suas vidas. E na história, até hoje, tem seu registro de muitas pessoas que dedicaram suas vidas num desejo frenético de descobrir o que de fato é a verdade. Porém, o fazem longe da Escritura Sagrada e, por isso, nada encontram além de controvérsias que ainda mais as distanciam da verdade. E qual Pilatos, o qual questionou Jesus a respeito da verdade, conforme João 18:38, ainda hoje muitas pessoas continuam a perguntar: o que é a verdade? E, amados, Jesus Cristo é a verdade revelada de Deus. E quando Jesus fala ao Pai, em João 18:17, dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, ele não apresenta a verdade como algo que não se pode alcançar ou até mesmo algo ilusório. Logo, então Jesus estava falando de algo revelado, concreto, absoluto e eterno. Hoje, se tem acesso à Bíblia impressa, oferecida de forma abundante, em diferentes formatações e de forma digital, se tem livre acesso pelo celular, computador ou tablet. Ou seja, felizmente, amados, temos acesso gracioso à Palavra de Deus, acesso irrestrito à Escritura Sagrada, nos mais diferentes idiomas sobre a face da terra. E sabemos, amados, que até 1517, ano no qual, em 31 de outubro, iniciou-se o movimento chamado Reforma Luterana da Igreja, existiam poucos exemplares da Bíblia. Mesmo assim, Martinho Lutero, que não se tornou reformador da noite para o dia, mas graduado, doutor em teologia bíblica, com muita dedicação ao estudo e meditação sobre os temas da Bíblia, deu oportunidade para que o Espírito Santo lhe proporcionasse o entendimento do significado de justiça de Deus nos Salmos, à luz da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Isso aconteceu há 4 ou 2 anos antes do início da Reforma, quando então ali Lutero tinha se certificado de que justiça de Deus é dádiva e não exigência. O que fez com que as portas do paraíso se abrissem e ele passasse a ver o cristianismo e a Bíblia de forma diferente. O que então nos permite afirmar que a Reforma nasceu no quarto de estudo de um professor de Bíblia, mas veio a público em função do cuidado pastoral, no propósito de proporcionar um debate sobre as indulgências, feito então em 31 de outubro de 1517, com as 95 teses, que eram fruto de uma preocupação pastoral, num protesto contra um abuso que acontecia no âmbito da cura de almas, visto que, afinal de contas, o aliviar dos corações das pessoas de suas culpas e pecados, segundo a Escritura Sagrada, somente acontece mediante o arrependimento sincero.
através da fé no perdão dos pecados, salvação e vida eterna com Deus, como graça divina, conquistado por Jesus Cristo para nós através de sua morte na cruz, em nosso lugar, e a feliz ressurreição, pela qual proclama a nova vida para nós. E dentre os acontecimentos da vida de Martinho Lutero, que pela ação do Espírito Santo, assim, enfim, como também acontece na vida de cada cristão, em nada se compara, então, ao fato do que ele, Lutero, bem como todas as pessoas que se dedicam ao estudo e meditação na Palavra de Deus, são convencidas da identidade de Deus, para assim sentir e viver, ver um Deus amoroso e que pode ser chamado de Pai. Este retrato de Deus é visto em Jesus Cristo, o Filho de Deus que, revelado na Bíblia, nos impacta e confirma as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará, conforme João 8, 31 e 32. E nisto, amados, então somos impulsionados a adorar a Deus em espírito e verdade. A Dione vai nos fazer um cântico. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amados em Cristo, a reforma luterana da Igreja atingiu o ponto de maturidade em 1530, com a apresentação da Confissão de Augsburgo, que esclarece o que foi a reforma. Lutero, amados, colocou Jesus Cristo crucificado e ressuscitado no centro da pregação e do ensino da Igreja. A Bíblia fez de Lutero um cristão evangélico, no sentido de alguém que recebeu o consolo do Evangelho e passou a viver em função deste Evangelho. E apontar para Cristo significa, ao mesmo tempo, enfatizar somente a Escritura, que nos ensina sobre Cristo, somente a graça que está em Cristo e somente pela fé em Cristo. Amados, reforma luterana foi e ainda é dar destaque à pessoa e obra de Cristo, o que implica no reconhecimento de nossa parte da soberania de Deus revelada na Escritura, da salvação pela graça de Deus que está em Jesus Cristo,
da justificação pela fé em Cristo e a nova vida em união com Cristo, enraizados e edificados nele, vivendo a vida terrena em Cristo, justificados por fé, ainda que ao mesmo tempo somos pecadores. Observamos então, amados, o fato de que cada pessoa, sendo sincera consigo mesma e com Deus, se reconhece pecador. Mas, quando firmada em Cristo, se vê contada entre os justos pela perfeita justiça de Cristo que lhe é atribuída. E ainda, estando em Cristo, Deus se torna nosso Pai e somos de fato aceitos como filhos e filhas dele. E Deus faz isso unicamente por sua misericórdia, amor, graça e paciência que tem para conosco. E a maior evidência disto é o fato de ter enviado seu Filho ao mundo em forma humana para que pudéssemos olhar para ele da melhor maneira e ver o quanto Deus nos ama ao entregar o seu Filho à morte na cruz em nosso lugar. E ainda que, então, a vida em Jesus Cristo é necessariamente uma vida sob a cruz, porque ao estarmos unidos a Cristo, nossa vida será uma vida que se assemelha à vida dele aqui na terra. O caminho da pessoa verdadeiramente cristã e da verdadeira igreja não condiz, então, com a teologia da glória e da prosperidade, mas se relaciona com uma vida sob a teologia da cruz, que faz o nosso eu interior morrer com todos os desejos egoístas e exteriormente nos faz participarmos dos sofrimentos da igreja, porque ao testemunharmos Jesus Cristo morto na cruz, carregando sobre si os nossos pecados, mas ressuscitando ao terceiro dia, trazendo perdão dos pecados, nova vida e salvação eterna para toda pessoa que nele crer, proclamamos o Evangelho da salvação que está em Cristo. Amados, nós somos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição através do batismo, conforme o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 6. E neste mundo, amados, tão hostil à fé cristã, somos muitas vezes levados a dizer qual o registro do apóstolo Paulo: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso conforme Romanos 8:36. Porém, amados, também certos de que esses sofrimentos não são apenas suportáveis, como também doces, firmado no que diz o Senhor Jesus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, conforme Mateus 11:30, marcando a nossa jornada cristã pela fé ativa no amor, na segurança, na esperança e alegria que temos em Jesus Cristo. Vamos ainda cantar. Pelo forte é nosso Deus, defesa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã e sabe lutar.
igual não há na terra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens violar, que tudo se vá, proveito não lhes há, o céu é nossa herança. E que assim, pelo poder da fé, firmamo-nos nas promessas de Deus, o qual é fiel e cumpre as suas promessas na nossa vida, aqui em nossa jornada de fé, como também no que está relacionado à vida eterna com Deus. Em nome de Jesus. Amém.